Olá, eu sou a Alzerina. Meu nome é Roseni Vieira, somos da turma de formação pedagógica e viemos apresentar o nosso tema. Afinal, o que significa trabalho com princípio educativo? Bom, para começarmos a falarmos do trabalho com princípio educativo, nós vamos falar um pouco da diferença entre as relações capitalistas e as relações pré-capitalistas que Karl Marx defendia, né? Que ele diz que a forma de produção capitalista ela vem se caracterizar pela impessoalidade do trabalhador, ou seja, ele não produz aquilo que ele possui, né? E ele não tem nenhum envolvimento com isso, com o que está produzindo, pois não cabeça todo o processo de produção. Já as relações de produção pré-capitalista é o produto que estava intimamente associado ao trabalhador, que não dispõe dos meios de produção e necessita para sobreviver. Tudo que ele produz, ele vai vender como forma de trabalho, né? A sua força de trabalho vai ser a sua mercadoria. E essa nova forma, ela deve se relacionar com o trabalho e transforma as relações sociais em todos os aspectos. Mas afinal, o que são princípios? Segundo Karl Marx, em 1979, princípios são leis ou fundamentos gerais de uma determinada racionalidade, né, dos quais vão derivar leis ou questões mais específicas. No caso do trabalho como princípio educativo, a afirmação remete à relação entre o trabalho e a educação, no qual se afirma o caráter afirmativo do trabalho e da educação como uma ação humanizadora, né, por meio do desenvolvimento de todas as potencialidades do ser humano. O seu campo específico de discussão teórica é o materialismo histórico, em que se parte do trabalho como produtor dos meios de vida, tanto dos aspectos materiais como culturais, ou seja, de conhecimento, de criação material e simbólica e de forma de sociabilidade. Além dessas questões mais geral, há de se considerar o trabalho na sociedade moderna e contemporânea, onde a produção dos meios de existência se faz dentro do sistema capitalista e se mantém e se reproduz da apropriação privada de um tempo de trabalho do trabalhador, que vende sua força de trabalho ao empresário ou empregador, o detentor dos meios de produção. O salário ou a remuneração recebida pelo trabalhador não contempla o tempo trabalhado, excede o valor contratado, que é apropriado do próprio dono do capital, né? Historicamente, o ser humano ele utiliza dos bens da natureza por intermédio do trabalho e assim produz os meios de sobrevivência. Vários autores também comentaram sobre esse tema, porque se tratava de defender uma educação que não tivesse apenas fins assistenciais, né? Também não se limitaram a se preparar no trabalho de fábricas. O exemplo foi a iniciativa do Sistema Nacional de Aprendizagem, SENAI, criado no governo Getúlio Vargas, em 1943. Criticava-se ainda o tecnicismo voltado ao mercado de trabalho, a adoção do industrialismo pelo sistema de escolas técnicas federais, criado no mesmo período de Vargas. As discussões sobre o trabalho como princípio educativo sempre esteve associado juntamente com a politecnia e sua viabilidade social e política. Historicamente, como demonstra a análise de Fonseca, sempre predominou o conservadorismo das elites, reservado para si a formação literária e científica. Para os trabalhadores, sempre prevaleceu a educação elementar, que era somente para o ato do trabalho, e não universalizada como para toda a população. Além disso, o dualismo educacional se expressa ao trabalho dos filhos dos trabalhadores sendo preparado para o trabalho e a preparar atividades manuais e não profissionalizantes. As discussões político-práticas retornaram nos anos neoliberais, em 1990. Contribuíram também com a L. Essas discussões política-prático retornaram nos anos neoliberais de 1990, contraindo a LDB, tá? Que tem por finalidade o planejamento educacional,
seu preparo para o exercício de cidadania e qualificação do trabalho. Implantou-se também a separação entre o ensino médio geral e a educação profissional técnica, do nível médio. Nos anos de 2000, as condições políticas melhoraram. O governo implantou e revogou algumas leis anteriores e abriu alternativa da formação integrada entre a formação de educação profissional, técnica e técnica de nível médio. Isso expressaria a unidade entre a instrução e o trabalho, na formação de homens capazes de produzir e também de serem dirigentes e governantes. Para isso, seria necessário tanto nossos conhecimentos de leis e das unidades de ordem legal, como o trabalho de mão bruta. Bem, dando continuidade a tudo que a gente já falou, o trabalho ele vem ser a mediação entre a ciência e a produção, compreendida entre a relação, entre a forma, da concreta pela qual se realiza historicamente a produção e a realização de todo o material da existência humana, né? De tudo aquilo que o ser humano vem adquirir através da... Para isso, seria necessário tanto nossos conhecimentos de leis e das unidades de ordem legal, como o trabalho de mão bruta. Bem, dando continuidade a tudo que a gente já falou, o trabalho ele vem ser a mediação entre a ciência e a produção, compreendida entre a relação, entre a forma, da concreta pela qual se realiza historicamente a produção e a realização de todo o material da existência humana, né? De tudo aquilo que o ser humano vem adquirir através da sua mercadoria, que é o seu trabalho. Compreender o trabalho como meio de ação da existência, ele vem possibilitar que todos tenham acesso a uma educação, tá, de qualidade, a conhecimentos, né, a cultura e também as condições necessárias para se trabalhar e produzir a existência e a riqueza social, né? E esse tipo de escola, que ela não venha a ser dual. O que é dual? Que ela é aquela escola que prepara os filhos do rico e os filhos da classe trabalhadora para o mercado, né? E também que ela venha a ser unitária, que venha a garantir que tanto o filho da zeladora como o filho do rico venham ter a mesma educação, a mesma formação dentro do parâmetro educacional. Dando continuidade a tudo que a gente já falou aqui, tudo que já foi abordado, o trabalho ele vem como mediação entre a ciência e a produção, né? Compreendida como a forma pela qual se realiza historicamente a produção e a reprodução do material e do espiritual da existência humana, né? E o que a gente nota com isso, que a gente deve compreender assim o trabalho como meio de ação da existência, que possibilita compreender que para a humanidade existir, todos têm que ter acesso ao conhecimento e à cultura, né? E também as condições necessárias para se trabalhar e produzir todo o material para a existência humana e para a riqueza social, né? Ou seja, a gente tem que ter uma escola que não seja dual, pelo contrário, ela tem que ser unitária. O que isso significa? Significa dizer que tanto o filho da zeladora quanto o filho do rico, eles têm direito à mesma educação, à mesma formação.